E ao tocar na arca, tentando, com uma boa intenção, evitar a queda, Uzá interferiu na vontade de Deus, que era mostrar que não estava satisfeito com aquilo. E por isso ele foi punido. Por esta imprudência, ele foi punido. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Até líderes bons, como Davi, que tinha o coração segundo o de Deus, segundo Atos vai dizer. Todos confiavam na grande visão de Davi de levar a arca para Jerusalém. Todos confiavam nessa visão dele. Mas ele deixou de confirmar na palavra de Deus o que estava fazendo. E seu erro levou à morte de um levita. E nós estamos vivendo em épocas de inovações. Porém, precisamos tomar cuidado com o pragmatismo do século XXI, com o modismo. Se está dando certo lá, vamos fazer aqui que talvez dê. Existem hoje tantas visões, queridos, tantas visões nobres nas igrejas, que aparentemente estão até dando certo. Porém, se nós que somos conhecedores da palavra formos analisar, nós vamos ver que não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós estamos sendo coniventes com ele. E é mais fácil nós que conhecemos, através da conivência com o erro, estendeu a mão à arca de Deus e a segurou. A arca de Deus era sagrada. O verso 2, na parte dele, vai dizer o seguinte: eles iriam levar a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Quando Deus dá ordem a Moisés para construir a arca, ele diz que iria falar com Moisés acerca do povo de cima da arca. Walter Kaiser vai dizer que nada estava mais intimamente vinculado à presença e ao poder de Deus do que a arca da aliança. Ela era o utensílio mais sagrado de Israel e ela simbolizava a presença de Deus. Dentro da arca havia as tábuas da lei, que significavam, que simbolizavam os mandamentos de Deus. Dentro da arca havia a vara de Arão que floresceu, que simbolizava a autoridade de Deus. E dentro da arca havia também o maná intacto, que simbolizava a provisão de Deus. A arca simbolizava tudo isso para aquele povo. E essa arca havia ficado cerca de 70 a 80 anos na casa de Abinadab. E certamente Uzá passou a maior parte da sua vida próximo daquilo que era mais sagrado em sua nação. E ele, infelizmente, acabou acostumando com o sagrado. E isso, o costume com a arca, o levou a desprezar o mandamento e a profanar a arca de Deus ao tocá-la. O livro de Números, capítulo 4, verso 15, diz o seguinte: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. O texto é claro. Uzá sabia disso. Não podia tocar na arca, mas ele diz respeito. Apenas o sumo sacerdote podia tocar na arca, e isso era uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur. A função de Uzá como coatita era apenas carregá-la. Se tocasse, como diz o texto, ele morreria. E sabendo disso, ele toca e é punido por esta irreverência, por esta profanação. Então a ira de Deus se acende contra Uzá. A palavra para ira, segundo Smith, aponta para uma realidade nua e crua, para o poder por trás dos fatos, não para uma figura de linguagem. A ira de Deus faz parte da santidade divina e não deve ser descartada como um mero antropomorfismo, uma forma humana de Deus falar.
de Deus se manifestar. Franklin Ferreira vai dizer que a ira de Deus consiste na santa reação do ser de Deus contra aquilo que vai contra a sua santidade. E Gruden, que diz que a ira de Deus é um dos seus atributos, vai dizer que ela significa que Deus odeia intensamente o pecado. Uzá foi vítima desta ira, punido por irreverência, por desrespeitar a lei de Deus. Ele conviveu tanto com o sagrado que, mesmo sabendo das consequências que viriam sobre aquele que o profanasse, ele tocou na arca. Fez como Nadab e Abiú, Ofni e Finéias, que também foram vítimas da ira de Deus por profanarem o sagrado. O que representa o sagrado para você hoje? O que representa o sagrado para nós? Spurgeon vai dizer que se existe um lugar mais sagrado aqui na terra, este lugar é justamente o púlpito. E os pastores mais antigos respeitam, e como respeitam, o lugar de onde Deus costuma falar com o seu povo. Mas e nós, nova geração, pregadores do século XXI? Como lidamos com isso? A Bíblia diz que nós não devemos usar o nome de Deus em vão. E, na minha opinião, o nome de Deus é algo super sagrado. Como temos usado o nome de Deus? Como temos usado o nome de Deus? Nós somos pentecostais. Amém. Acreditamos nos dons do Espírito Santo. Acreditamos no dom de língua, no dom da profecia, no dom da revelação. Como temos lidado com isso? Que particularmente eu penso que é sagrado. Como temos lidado com isso? A Bíblia, para mim, é algo que temos de mais sagrado. A maior dádiva de Deus para o ser humano. Como temos lidado com a palavra de Deus, com a Bíblia? Ai daquele que acrescentar ou tirar um tio. Como temos lidado com isso? Será que por convivermos tanto com estas coisas, nós estamos acostumados e por causa desse costume estamos profanando? Usar, querido, é um exemplo do que não devemos fazer. Usar é apenas um exemplo do que nós não devemos fazer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Para concluir, usar não serve de modelo nem para mim nem para você. Nós vamos buscar e servir a Deus de acordo com a palavra dele, para que nós não morramos, mas pela obediência obtenhamos a vida eterna. A morte de Uzá serviu de exemplo. Verso 13 do mesmo texto que lemos, nós vemos o povo levando a arca para Jerusalém. Porém, agora a cada 6 passos, eles sacrificavam a Deus. Que nós possamos nessa manhã também aprendermos como usar. E que possamos ser ministros de Deus. Que possamos ser homens e mulheres que vivem segundo a sua palavra. A AIDS não tem cura. As pessoas que têm essa doença estão sentenciadas à morte. Porém, a síndrome de Uzá, que foi diagnosticada aqui nesta manhã, ela tem cura. Amém. A misericórdia de Deus é a vacina contra o desprezo dos mandamentos. A misericórdia de Deus é a vacina contra a conivência do erro. E a misericórdia de Deus é a vacina contra a profanação do sagrado. Que nós possamos, a partir desta palavra, sermos como os levitas do versículo 13, que levaram a arca de Deus a Jerusalém da maneira correta. Amém? Vamos falar dessa misericórdia nessa manhã, feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai.